Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Marlon e você está no canal oficial do CI em Blumenau. Você ouvirá agora uma mensagem que pode transformar a sua vida. Se puder, venha nos visitar em um dos nossos cultos. Deus te abençoe. Mateus 3, versículo 1, vou ler aqui para você, que diz assim: Naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judeia, e ele dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías, voz do que clama no deserto. Preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para Ele. Até aqui. Nós vamos falar um pouco sobre o perfil, né? Quem era João Batista. João, na verdade, o nome dele, meu xará. E ele foi nomeado de João o Batista, ou João o que batizava. Cada um falava de uma forma, mas ele era o João. João, primo de Jesus, filho de Zacarias e Isabel. E nós vamos falar um pouquinho sobre ele. Quem era João Batista, né? Qual é o contexto que João Batista veio? Porque quando fala que naqueles dias surgiu João Batista, era um tempo de crise, era um tempo de caos, um caos político, caos social, caos religioso, um caos moral. Eram tempos muito difíceis em que João Batista foi levantado por Deus. Até porque, até o último profeta aí, João Batista, Deus nem falava mais com a humanidade. Então já era um caos até de contato com Deus. As pessoas não ouviam mais, ninguém mais tinha aquele contato que tinham os profetas com Deus. E nesse contexto, nesses dias, por isso que o escritor fala, naqueles dias, esses dias difíceis, Deus levanta alguém chamado João Batista. Quem era ele? Ele andava igual um mendigão, assim, bem doidão. Era roupa de pele de animal, ele tinha uma aparência talvez não tão normal como o de todos. A sua dieta era diferenciada, né? Ele comia gafanhoto e mel silvestre, né? Ele não ia no rango, não ia. Se ele fosse, ele ia sentar na mesa, todo mundo pegando a pizza, ele pegando um potinho dele aqui, um gafanhotinho. Ele tinha uma dieta separada que era dele, né? E ele era diferentão. E ele usava um cinto de couro. Ele meio que se inspirou no profeta Isaías, assim, Elias, desculpa. Então ele era uma pessoa muito verdadeira, muito direta. Ele não dava muita volta, porque ele sabia a missão que ele tinha a mensagem dele era, de certa forma, repetitiva. Imagina, todo domingo tu vinha aqui e tem a mesma pregação. Já imaginou isso? Não, era tipo João Batista. João Batista, ele abriu uma igreja no deserto. Ele já era diferente até nisso. Ele abriu uma igreja no deserto. E o interessante é que as pessoas iam para escutar a mesma mensagem. Mas porque tinha uma essência, tinha Deus na palavra dele, tinha uma preocupação em trazer o que Deus falava com ele. E se você parar para pensar, se você anotar todos os temas que são pregados aqui na igreja, se você fizer um resumo de um ano, você vai perceber que foi falada a mesma mensagem. Sabe qual é a mesma mensagem? Jesus. Então, se você estiver num lugar onde é falado a mesma coisa, se for Jesus, olha, você está no lugar certo. Se for sobre as coisas de Deus, você vai perceber que são temas um pouco levados para algumas áreas, mas sempre vai ter o mesmo centro: a salvação da humanidade feita por Jesus de Nazaré. E João estava ali com uma missão de preparar a chegada. Ele teve essa missão de avisar e preparar o povo de que estava chegando o Salvador, né? Então ele tinha um currículo, né? Eu anotei o currículo de João Batista aqui. Ele era filho de Zacarias e Isabel, que eram parentes de Maria.
Ele foi o jornalista que deu a notícia, né? Boa noite, temos uma notícia nessa noite. Está vindo o Salvador da humanidade, Jesus, o Nazareno. Imagina você ter a oportunidade de trazer uma notícia que ninguém sabe. Imagina, passou anos, ninguém sabia de nada. De repente Deus chama você e fala assim: ei, eu tenho um segredo só para você. Olha o presente, a honra que ele teve da parte de Deus para saber algo que ninguém mais tinha esse nível de comunicação. Então, como é que eu posso dizer uma palavra assim que resume a ele? A importância da mensagem que ele carregava, que ele não podia ficar só para ele. Depois eu vou chegar nisso, para você entender. Outra coisa que ele fez, que era o currículo dele. Ele batizou Jesus. Imagina você ter no teu currículo assim. Eu evangelizei aquele menino chamado Billy Graham, né? Quando ele estava ainda adolescente, ainda meio rebeldezinho. Aí se tornou um grande pregador. Sabe, como é bom você e eu se envolver na obra de Deus sem reservas, porque quando chegarmos lá no céu, Jesus vai nos encontrar e Ele vai conversar sobre o que nós fizemos aqui, por mais que Ele sabe. Mas imagina que lindo você ter tanta coisa legal para contar. Ó, Jesus, fomos lá naquela praça, fizemos evangelismo, as pessoas aceitaram Jesus, a gente levou um monte de roupa para aquele povo que precisava, a gente alimentou um monte de gente. Imagina nós termos o que falar para Deus. Porque várias passagens conta que vai haver um nível de, como se fosse, não é um acerto de contas meio que a palavra certa, mas vai ter e aí, o que tu fez com o que eu te dei? Né? Se você olhar para a parábola dos talentos, foram dados talentos a várias pessoas, e depois o Senhor veio e perguntou: e aí, o que você fez com aquilo tudo que eu te dei? Então, que eu e você nos despertamos nessa manhã para termos uma vida intencional ao reino de Deus. Talvez eu e você pensamos que para fazer a obra precisamos estar de forma integral, mas a forma integral não é estar aqui integral, mas sim a sua mente, o seu coração está entregue de forma integral no reino. Então, se você está vivendo o reino de forma integral, lá no seu trabalho você vai poder viver o evangelho de forma integral. Na sua família, no seu bairro, na sua escola, onde Deus te colocou, na roda de convivência que Deus te plantou. Se você tem um coração integral, se você tem um coração intencional, você vai viver de forma integral. E você vai ter um currículo para conversar depois e glorificar o nome de Deus por isso. Outra coisa, ele morreu de uma forma bem doida, mas porque ele viveu de uma forma bem doida. Então, às vezes a gente quer ter um final de história memorável, mas nós não temos um estilo de vida memorável. Nós não temos, para eu e você vivermos coisas extraordinárias, nós temos que ter escolhas extraordinárias. Nós temos que ter comportamento extraordinário. Então, se você olhar para a vida de João Batista, um homem que praticamente durou 1 ano e meio, mais ou menos, seu ministério, depois já cortaram a cabeça do homem, porque não, né, foi assim, não deu nem tempo. Mas foram 1 ano e meio, foram praticamente 18 meses intensos, que mudou a realidade de muitas pessoas. Então, que eu e você viemos entender, né, a intensidade da nossa vida, para que nós vivermos uma vida extraordinária. Ela vai depender de renúncias extraordinárias, de escolhas extraordinárias. Amém? Então, assim, algumas lições que João nos dá. Mesmo em tempo de crise, nós temos uma missão. João veio num tempo de crise, num tempo difícil, num tempo de perseguição, num tempo de opressão política. Os romanos oprimiam os judeus, eles cobravam impostos altíssimos, eles tinham uma autoridade que usavam de forma totalmente errada sobre as pessoas.
e ninguém tinha liberdade, não existia liberdade naquele tempo. Então imagina eu e você sermos levantados por Deus num lugar difícil. Quantos de nós talvez falaríamos assim: Deus, nesse lugar aqui, eu não... A pessoa, se Deus te enviasse hoje para a região da Europa, assim, por exemplo, lá perto assim da Ucrânia, assim, para você levar uma mensagem, será que nós estaríamos dispostos a ir para um lugar de extrema crise, um lugar onde nós temos perigo de morte, que foi o que João Batista sofreu? Ele morreu porque ele estava defendendo a moralidade. Quando Herodes casou com a sua cunhada, e ele falou mesmo: ó, tá errado. Ele tinha posicionamento. Quantos de nós deixamos de nos posicionar para sermos politicamente corretos? Para não se queimar com alguém? Talvez no trabalho, às vezes tem medo, às vezes a gente tem medo de falar que a gente é crente, ou tem medo de não aceitar alguma prática comercial ou financeira, porque se eu falar não, talvez eu possa perder moral no meu emprego, ou moral com o meu chefe, alguma coisa desse sentido, ou na roda de amigos. Às vezes nós concedemos coisas que não agradam a Deus, porque temos medo de perder alguma amizade. Então, João foi levantado num tempo onde muitos de nós talvez diríamos não. Muitos de nós talvez iríamos falar: não, Deus, eu não vou, tenho medo. Eu não vou me expor nesse nível. Eu não vou expor a minha imagem, eu tenho medo de morrer. Nós iríamos dar várias desculpas. Então, apesar da crise, apesar do momento difícil, quem sabe estamos vivendo, né, num contexto difícil, mas nós viemos à terra com uma missão, que é de falar do amor de Jesus. Porque apesar da crise, apesar dos momentos de medo, de dificuldade, nós carregamos uma mensagem de salvação. Nós carregamos apesar das notícias ruins que ouvimos, nós carregamos uma boa notícia, que é o Evangelho. O Evangelho significa boa notícia. Então, se entendermos o que nós carregamos, nós jamais teremos medo de viver o que temos que viver. Por isso que João tinha tanta convicção. Porque mesmo com o contexto que ele vinha, ele sabia que o que ele carregava era muito mais poderoso e iria sobrepor qualquer situação. Então, assim, só para você ter uma ideia, enquanto ele pregava no deserto, soldados romanos iam escutar a palavra e perguntavam: João, o que eu tenho que fazer para mudar minha vida? Olha só, um soldado que talvez tinha batido em alguns judeus, eles faziam coisas terríveis, crueldades, maldades. Então, se você ler lá em Lucas 3, eles perguntavam assim, vamos ler lá em Lucas 3, abre lá, Lucas 3, 3 e 10. Olha aqui, uma pessoa que entende o seu chamado e está num contexto difícil, o que ele carrega é capaz de mudar até as pessoas mais difíceis. Olha aqui, Lucas 3 e 10 diz assim, ó. O que devemos fazer então? Perguntavam as multidões. João respondia: quem tem 2 túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma, quem tem comida, faça o mesmo. Alguns publicanos também vieram para ser batizados e perguntaram: mestre, o que devemos fazer? E ele respondia: não cobrem nada além do que foi estipulado. E então alguns soldados lhe perguntaram: e nós, o que devemos fazer? E ele respondia: não pratiquem extorsão, nem acusem ninguém falsamente, contentem-se com o seu salário. Então olha o que ele responde, quem que vinha perguntar. Então assim, ó, não tenha medo das pessoas que estão na sua empresa, de saber o que você carrega. Não tenha medo das pessoas da sua família, não tenha medo de nada, porque se você estiver falando o evangelho verdadeiro, Deus vai te defender onde você estiver. Porque ele falava, ele corria risco de ser preso, apanhar e até morrer. Olha quem estava lá escutando ele, um soldado com uma espada na mão.
Só que o que ele carregava era mais poderoso e não chegava só aos ouvidos, descia ao coração. Então por isso que eu quero nessa manhã trazer uma ativação na sua vida. Você acredita nessa palavra ou não? Que nós possamos ser ativados, entender o que nós carregamos, para a gente não temer mais o efeito da nossa vida, porque nós fomos criados para causar um efeito na terra. Quando Deus nos criou, Ele nos criou com um propósito de carregar algo e entregar essa mensagem para a terra. Deus, quando pensou em você, pensou em mim, Ele pensou assim: em 2022 eu vou levar o Carioca lá para Blumenau. Antes de tudo acontecer, Ele já tinha planejado isso aqui. E dentro dos planos dele, eu preciso... Os planos de Deus é como se fosse um rio bem forte com correnteza, assim, ó. Sabe o que eu tenho que fazer nos planos de Deus? Só entrar na correnteza e fazer assim, ó. Deixa a correnteza te levar. O problema é que algumas coisas da vida nos fazem agarrar e segurar e resistir contra essa correnteza. Aí por isso que às vezes a vida fica pesada, fica difícil, fica cansativa, parece que não vai, eu faço tanta força e não consigo desenvolver, eu trabalho tanto e as coisas parecem que não vai, eu faço tanto e a minha vida não melhora, mas porque eu estou lutando contra a correnteza dos planos de Deus. E aí por isso que pesa, por isso que dificulta. Mas aqueles que cumprem o propósito de Deus e amam a Ele, tudo vai cooperar para o bem. Vocês entendem isso? Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e cumprem o seu propósito. E estava aqui, João no deserto, ele não tinha uma casa bonita igual essa. Ele não tinha um CI Café. Ele não tinha os pintores de escada top igual nós temos aqui. Ele não tinha os recursos que nós temos. Ele tinha o quê? A mensagem. Isso quer dizer o quê? Que você e eu não precisamos estar aqui para desenvolvermos o que temos. Basta desenvolver, seja onde for. Seja num ponto de ônibus, seja dentro de um Uber, seja onde você estiver, o que você carrega é poderoso. E pode mudar vidas. Pode mudar situações. Eu imagino esses soldados que foram encontrados e batizados por João Batista. O que mudou na mente deles, a família, a projeção que aconteceu na vida de uma pessoa que recebeu o evangelho de um doido que estava ali falando de algo que talvez ninguém mais acreditava, todo mundo esperava, tinha as profecias, mas tinha tanto tempo, eles estavam sofrendo tanto, que parecia meio que, não vai acontecer mais. Salvador aí que falavam lá em Isaías, não vai vir mais, a gente está tudo aqui sem esperança, e vem um doido que prega no deserto, falando, e não só os judeus, mas todo mundo era encontrado por Deus. Então é isso que Deus quer fazer na nossa vida. Aqui, ó, mesmo no deserto, nós temos uma missão. Deus pode me usar. Quem sabe você está num lugar que não é favorável. Um deserto não é favorável. João Batista já vivia num contexto não favorável, que era o contexto total. E outra, ele pregava num lugar que também não era nada favorável. Talvez a sua vida hoje, o lugar que você trabalha, eu preciso trazer isso para você hoje. Porque Deus quer fazer uma revolução nessa cidade, gente. E essa revolução vai começar através de nós. Se você estudar o avivamento que aconteceu no país de Gales, onde todos os bares do país inteiro se fechou, não tinha mais Bíblia para vender, para comprar, não tinha todo mundo, porque cada um entendeu o chamado e todos foram incendiados com a mensagem. O que eu quero trazer para você nessa manhã, que você pode sim mudar a realidade de pessoas, e você carrega isso, não é meu, não é seu, não é por causa da tua habilidade, não é por causa do teu recurso, mas por causa do que Deus colocou em você. Se você vê esse avivamento do país de Gales, lá tinha mineração,
E eles usavam... E tinha os buracos das minas que era pequeno assim, né? Então, trabalhavam muitos jovens e adolescentes, porque são menorzinhos, trabalhavam na mineração para entrar. Eles usavam muitos cavalos para puxar os carrinhos com minério ali e tal. E quando começou a pregação ali, a mudança foi tão extrema, porque assim, as pessoas antes de conhecerem Jesus, elas usavam um vocabulário muito pesado, de muitos palavrões, um vocabulário muito, assim, muito ruim. E quando eles foram encontrados por Jesus e todo mundo estava ali naquela loucura pelo Evangelho, eles tiveram que trocar todos os cavalos que puxavam, porque os cavalos não conseguiam mais entender a voz dos trabalhadores. Eles mudaram a vida de uma forma tão extraordinária que nem o vocabulário o cavalo entendia. Eles tiveram que trocar todos os bichos, porque nem os bichos entendiam mais a voz, porque mudou completamente, porque tinham pessoas que entendiam a mensagem e levaram a mensagem. Começou ele ia pregar na hora do almoço, a galera tudo almoçando lá com a marmitinha, ele ia lá falar, Jesus salva, Jesus está aqui, e ele ia trazendo a mensagem, as pessoas iam sendo curadas, e o evangelho ia sendo distribuído sobre as pessoas, e um país inteiro, mais de 100 mil pessoas aceitaram Jesus. Foi um momento extraordinário, porque não tinha um evento, não tinha um estádio com banda, não, tinham pessoas carregando mensagem. E foi o que o João fez. Então, o deserto, ele mostra para mim e para você que o lugar não é favorável, mas a mensagem é poderosa. Então, que eu e você venha entender nessa manhã, que não é no lugar fácil, não é no momento, não, quando eu me aposentar, eu vou servir a Deus com mais tempo, não, aí o jovem, né, não, quando eu casar, aí eu vou poder servir mais a Deus, ou então, quando eu arrumar um emprego, quando eu terminar minha faculdade, não tem tempo estipulado para servir a Deus, porque se você está na faculdade, o seu campo missionário é a faculdade. Se você está num estágio, quando eu for efetivado, eu vou começar a fazer. Não, é naquele lugar que Deus... Tem alguém que precisa ouvir o que você carrega, tem alguém que precisa ouvir o seu testemunho, tem alguma pessoa que precisa ser transformada através da sua vida. Deus não coloca você em lugares que sejam aleatórios. Às vezes a gente pensa, quando eu era adolescente, eu tinha esse conflito, eu não queria ser brasileiro, eu queria ser canadense, europeu, é mais chique, né? Por que eu sou brasileiro? Por que eu sou carioca? Eu ficava me perguntando. Mas até eu entender que Deus me implantou aqui com um propósito. E enquanto eu não viver esse propósito, eu vou ficar me batendo. Enquanto eu não entender e desfrutar do que Deus tem para mim, eu não vou viver nada do que Ele tem. Então eu vou sobreviver. E quantas pessoas estão sobrevivendo na vida? Não estão desfrutando de nada que tem nessa terra, porque não estão vivendo os propósitos de Deus. Então aqui, outra lição que a gente aprende. Sobre a vida de João. Lá em Lucas 1:80 diz assim, o menino cresceu. Vamos lá, abre lá Lucas 1:80. Está aqui, E o menino crescia e se fortalecia em espírito e viveu no deserto até aparecer publicamente a Israel. Primeira coisa que eu entendo com a vida de João, eu preciso crescer. Crescer fala sobre amadurecimento. A Bíblia, Lucas está contando, e o menino crescia. Sabe por que às vezes eu e você não somos o que queríamos ser? Porque nós não nos preparamos para isso. Talvez nós éramos para estar numa escala de 0 a 10, num 8 já. Mas por causa do meu estilo de vida, da minha falta de amadurecimento, eu estou no 3.
Aí porque eu estou no 3, eu reclamo, eu fico triste, eu olho para a minha vida, poxa, eu poderia estar mais longe da minha empresa, eu já poderia ter sido promovido há muito tempo, eu já deveria ter terminado minha faculdade, eu já poderia estar casado, já poderia ter filhos, mas por que eu estou aqui hoje? Porque eu não estou fazendo nada para que isso aconteça. Quem tem sonhos aqui na vida, assim, sonhos? Sonhos particulares, realizações pessoais? A maioria, né? Quem não levantou a mão porque já está realizado. Glória a Deus por isso, né? Aqueles que têm sonho, eu faço outra pergunta, você não precisa me responder. Responde dentro do teu coração. O que você está fazendo para que esses sonhos se realizem? Como estão sendo os seus dias para que esses sonhos aconteçam? Quais são as suas escolhas? Quais são as suas renúncias? Será que eu e você estamos maduros o bastante para viver o que nós sonhamos? Poxa, nossa, eu sonho em ter um sítio. Aquele tem medo desse meu sonho, né? Eu amo sítio, essas coisas. Mas aquele sabe que eu não estou preparado para roçar o sítio. Tá entendendo? Ela sabe que se eu ganhar um sítio hoje, bispo, o sítio vai virar Jurassic Park. Porque eu não estou preparado para roçar esse sítio todinho, toda semana, sei lá quanto tempo, nem faço ideia. No máximo eu posso ter uma hortinha, e olhe lá. Talvez eu não vou dar conta de cuidar dela. Talvez vai virar em mato, vai virar em tudo lá e não vai dar em nada. Porque gente, nós precisamos falar um negócio para você. Muitos sonhos que nós temos, eles estão alinhados com a vontade de Deus para a gente. Coisas que nos chamam a atenção, nos interessa, elas estão alinhadas um pouco com o nosso chamado. Mas eu preciso ter escolhas para que essas coisas aconteçam, senão não vai acontecer. Então a gente não cresce. A gente não fica pronto para receber as coisas que Deus tem para nós. Tudo já está preparado para mim e para você. Os céus já se abriram, o céu não fechou. Lá em Atos 2, quando fala o céu se abriu, você não vai ler nenhum versículo até Apocalipse que o céu fechou, não. O céu está aberto até hoje. Tudo que há no céu ainda está disponível para mim e para você. O problema é que eu e você não estamos nos permitindo amadurecer para receber o que Deus tem. Aí o que eu vou fazer? Vou viver uma vida que não produz. Aí a nossa alma fica angustiada. Porque a minha alma e a sua alma só se alimentam de coisas eternas. Sabe uma coisa eterna que a nossa alma se alimenta? Da vontade de Deus. Quando a gente está vivendo a vontade de Deus, a nossa alma fica forte. Nossa alma não se alimenta de carro novo, nossa alma não se alimenta de casa nova, nossa alma não se alimenta de viagens, nossa alma não se alimenta com salário alto, com aumento de salário. Nossa alma não se alimenta com um romance, com um namoro, não. Nossa alma se alimenta de coisas eternas. Então, enquanto não alimentarmos a nossa alma com o que ela realmente se alimenta, a gente ficar gastando todo o nosso tempo para alimentar o que a nossa carne pede, nós vamos viver essa vida pesada. Então, ele crescia. Pergunta para você assim, qual é a minha idade espiritual? Será que eu busco a Deus e eu estou em Deus para ter uma idade madura espiritualmente? Estou preparado para passar por problemas e mesmo apesar dos problemas não abandonar a missão, por exemplo? Porque a nossa maturidade ela vai refletir, sabe quando? Quando vier problemas na sua vida e o jeito que você vai se comportar com isso. Porque a crise revela a gente. Porque quando está tudo bom, gente, meu Deus, fogos, confete, glória a Deus, aleluia. É tudo lindo. Casamento, né? Quando tem dinheiro, meu Deus, sai para comer, não precisa lavar louça. Não é assim, não? Vamos comer fora hoje, né? Não precisa lavar louça. Né? Compra roupa nova. Anda carro novo. Quando tem dinheiro, quase não tem briga. Tudo que quer fazer, faz. Aí quer ver um casamento sem dinheiro. Aí tá lá, lavando louça, meu Deus. Né? Qualquer coisa vira uma briga. A crise, a dificuldade traz pra gente um incômodo.
e na hora do incômodo vai revelar quem realmente eu e você somos. E espiritualmente é a mesma coisa. Em Pedro vai dizer assim, ó, que Deus permite algumas lutas na nossa vida, algumas provações, para provar se a nossa fé é pura ou não. O que Pedro está querendo dizer? Tem hora que vai estar tudo ruim, tudo horrível, vai estar um caos na sua vida, mas você fala, Deus, eu estou contigo e não largo. Está tudo ruim em volta, mas eu tenho uma missão e eu estou seguindo em frente. É João Batista. Você acha que realmente a vida de João Batista foi fácil, gente? Tinha 1,5 milhão de seguidores no Instagram, tinha motorista para levar ele no deserto, aí ele pisava no tapete vermelho no deserto, aí tinha um microfone para ele. Não era nada. Com certeza, assim, umas 10 vezes mais dificuldade que nós temos hoje, no mínimo. Só que ele não largava a missão dele. E é isso que vai fazer sentido na minha vida e na sua vida. Outra coisa, quanto mais rápido eu e você amadurece, mais rápido Deus vai te usar. Enquanto eu e você fica no mimimi gospel, enquanto eu e você fica na manha, na manhãzinha de pequeno, sabe, coisa de criança assim, eu vejo o Estevão, às vezes eles fazem umas manhinhas assim. O que adianta eu pegar o Estevão, o Davi, dar um carro para o Davi, dá o teu carro para o Davi. Ele não sabe nem o que ele vai fazer. Mas quando ele estiver maduro, o bicho vai ter orgulho da chave. Vai lá, meu filho, compra um pão lá, vai de carro. Não, aqui na esquina não, mas eu quero ver tu dirigindo, é legal? Porque o pai gosta de ver o filho desenvolver. Deus quer ver você voando. Deus quer ver você uma bomba nessa cidade. Mas enquanto eu e você não pularmos de etapa na nossa maturidade, ficar toda a vida naquela coisa de criança, de mimimi, nós não vamos viver coisas extraordinárias. Outra coisa, quem é maduro é alegre. A maturidade traz alegria. Você vê o bicho Marlon, a alegria que ele tem, mas ele é um homem sério. A alegria não é brincadeira. Alegria é uma coisa, ser irresponsável é outra. Você sorrir é uma coisa, você tá dando risada é outra. Então, não se engane, talvez com aquela pessoa carrancuda. Nossa, esse cara é tão maduro, né? Só porque tem cara feia. Vai abrir o Sei Café ali, quando tiver uma pessoa com cara feia assim, leva no Sei Café, mata a fome dele, que o cara feio é fome, né? Não é porque eu falo assim, boa noite, tudo bem. Não, a maturidade não é um estereótipo, a maturidade está aqui dentro. Quando eu e você nos tornamos maduros, é aqui a maturidade. Então, vamos pular de etapa em nome de Jesus. Vamos ser mais... Deus, os céus, tem uma expectativa sobre a sua vida. A expectativa do céu não é sobre a igreja, CI, a instituição CI, o bispo da igreja, o pastor da igreja. Não! A expectativa que os céus têm é sobre todos nós. Porque nós viemos de lá com uma missão. Os anjos não vão evangelizar o pessoal de Blumenau, gente. Você não vai ver anjo com folhetim, Jesus te ama. Ali no Ramiro. Você não vai ver, eu não vi até hoje. Queria ver, né? Ia ser top, né? Ia ser top. Ia ser uma visão. Mas não vai ter. Esse privilégio é meu e seu de falar do amor de Deus. Você não vai ver um anjo descendo e botando a mão e curando alguém aqui. Não, esse privilégio é nosso. Agora nós temos que ter uma maturidade diante de Deus. Entender o que Ele nos deu, entender o que nós carregamos e desempenhar hoje isso. Quem é maduro não fica, um dia, não, é agora. O Evangelho de Cristo é para o agora, não é para o amanhã, não é para o quando eu estiver, não tem quando. Deus já te preparou, você já carrega a mensagem, você já tem o que precisa para viver o que Deus quer. Então vamos lá. Outra coisa, no mesmo versículo, o menino crescia e se fortalecia no Espírito. Repete comigo, se fortalecia no Espírito. Então não é só crescer, não é só o fora, não é só a estrutura, é o fortalecimento do Espírito.
Primeiro, Deus quer expandir a gente por dentro, para depois a gente causar uma explosão aqui fora. Mas enquanto eu e você não for expandido aqui dentro, não houver uma explosão dentro de nós, um fortalecimento espiritual, um encontro genuíno com Deus, nós não vamos conseguir viver o que eu estou falando. Então nós temos que sim buscar a Deus, temos que ler a palavra, nós temos que ter uma vida com Deus. Não ter uma vida de frequentador de uma instituição religiosa, mas sim ter uma vida diária, um alimento diário, uma intimidade. Porque senão não vai haver expansão em mim. Vocês entendem isso, amém? Vocês já viram o bonecão do posto, não? Como é que é? Ele fica assim, né? Ele é grande, né? Chama a atenção. Bem grandão, né? Mas se você desligar o motor, o que acontece com ele? Ele murcha. Se você botar a mão assim, ele é vazio. Isso é quando nós apenas crescemos, mas não nos fortalecemos no Espírito. Nós até podemos cantar bem, até poderemos falar bem, até podemos ter grandes recursos para fazer grandes coisas, obra social, a gente pode fazer um monte de coisa. Mas se nós não tivermos o Espírito cheio de Deus, nós seremos igual um bonecão do posto. A gente até faz assim uma propaganda, mas seremos vazios por dentro. Mas misericórdia sobre a nossa vida, Deus. Que nós sejamos cheios do Seu Espírito. Que nós não tenhamos nenhum real para dar de oferta, mas que tenhamos cura e libertação para dar para esse povo dessa cidade. Que a gente não possa nem ter nada de recurso, mas quando uma pessoa vir para receber uma cura, eu coloque a mão e a pessoa seja curada na hora. Que eu possa ter talvez o pior emprego da cidade, mas quando eu piso naquela empresa, eu abençoo aquela empresa. Então outra coisa aqui, ó, se a gente receber algo sem estar grande espiritualmente, as bênçãos vão nos esmagar. É aquela questão de preparação. Se o tecladista puder já vir, nós já estamos chegando no final. Se eu e você não tivermos uma vida que condiz com o que Deus quer para nós, as próprias bênçãos, se chegar, elas esmagam a gente. Porque o que Deus tem é tão grande e poderoso, gente. Lembra quando Moisés pediu para ver Deus? Moisés estava lá, Deus, eu quero te ver. Aí Deus, não, eu vou te matar. Mas como assim? Eu não quero só te ver, eu não quero ser morto. Moisés, se você me ver, você morre. A tua estrutura não suporta a minha glória. Então assim, ó, eu vou passar ali, vai ter um buraco numa pedra, tu vai ver só a sombra. Quando Moisés desceu, as pessoas não conseguiam olhar para o rosto de Moisés. Moisés teve que tampar o rosto com um pano. Olha o que Moisés viu. Será que o que Deus tem para mim e para você não é muito maior do que isso? Não é tão grande quanto? Se você se entregar de uma forma extraordinária dentro do teu quarto, você vai sair daquele quarto, nem a tua família vai conseguir te reconhecer. Se você se entregar para Deus e ver a glória de Deus, você vai voltar para a sua empresa segunda-feira, amanhã de manhã, e as pessoas vão ver alguém diferente e vão perceber que algo é algo diferente na sua vida. Mas porque você está buscando fortalecer o seu espírito. Você está buscando uma intimidade com Deus plena, não sendo somente um receptor ou só um dependente, mas sim uma pessoa autônoma, que conhece quem é o seu Deus, que conhece o que você carrega. Então por isso você vive, porque assim, ó, por exemplo, se você vê um grande jogador de futebol, Messi, tu não vê o Messi todo dia comendo McDonald's, certo ou errado? Tu não vê o Messi todo dia saltando a geladeira com um potão de leite condensado, assim, que delícia, né? Por quê? A vida que ele vive exige uma performance que não dá para aceitar qualquer coisa. Não dá para se alimentar de qualquer coisa.
Você não vê o Messi nas festas, se acabando, chegando de madrugada, faltando treino, aquela gandaia toda. Você não vê. Por quê? O nível de profissionalismo que ele tem exige uma performance diferenciada. Então, o que eu e você carregamos dos céus, ela exige de mim, de você, um estilo de vida diferenciado. Uma separação como João Batista. Olha a vida de João Batista. Um homem separado. Até a comida do homem era diferente. Até a roupa dele era diferente. Tu via esse homem esquisito, meu Deus do céu. O que é isso? Mas porque ele sabia o que ele carregava e não dava para ser igual a todo mundo. Sabe a tua mãe quando falava, quando tu era criança? Ah, mãe, todo mundo vai lá. Tua mãe fala assim, tu não é todo mundo. E essa é a maior verdade falada no planeta. Nós não podemos ter um comportamento igual ao mundo. Nós não podemos ter uma performance de qualquer jeito, porque nós carregamos a mensagem que salva a humanidade. E não podemos tratar essa mensagem de qualquer jeito, com qualquer dieta, com qualquer hora para dormir, com qualquer jeito de viver. Não, exige uma responsabilidade de vida. Então talvez não... Aí a gente pergunta, antigamente acontecia tanto milagre, por que hoje não acontece? Como que as pessoas viviam antigamente? Como que era o nível de oração das pessoas? Era todos. Era uma massa. Era um outro estilo de vida, buscando outras coisas para a vida. Hoje nós estamos tão ocupados com rede social, com bens materiais, com estudos. E não que seja pecado, não estou falando sobre que isso é pecado, mas estou falando de prioridade. Outra coisa que eu aprendo com João Batista: não reclame porque você está no deserto. Porque o deserto é lugar de milagre. Se você vê o povo de Israel atravessando o deserto, eles viveram 40 anos de milagre. 40 anos caindo comida do céu. 40 anos que as roupas não se gastavam, os calçados não se gastavam. 40 anos de uma coluna de nuvem de dia, uma de fogo de noite. Só que às vezes a gente olha só para a areia. A gente só olha em volta e não percebe as coisas que Deus está fazendo no deserto. Quem sabe você está no deserto porque tem alguém no deserto para você encontrar, para você ser a bênção daquela pessoa. Deus está te levando para um deserto para que você seja a peça de transformação, seja a demonstração da glória de Deus no deserto. E nós só estamos olhando para a areia. Nós só estamos reclamando porque eu estou aqui, por que eu estou aqui, por que eu sabe, a gente fica reclamando das coisas e não entende o porquê que... Será que Deus vai esquecer de mim, de você? Será mesmo que Ele perde o controle da minha vida, da sua vida? Será? E o deserto não é solidão. O deserto é treinamento com Deus. Às vezes Deus nos separa para um desertinho básico assim, mas porque Ele quer ficar com a gente pessoalmente. Então o deserto é lugar de intimidade com Deus. Sabe aquele lugar onde não tem nada e ninguém, a única coisa que tem para você falar é meu Deus. Porque realmente é isso que a gente precisa perceber. Nós não precisamos de nada, a gente só precisa de Deus. Aí às vezes a gente precisa perder tudo para perceber que eu só precisava de Deus. E às vezes tudo que eu tenho está me atrapalhando. Tudo que eu faço está me atrapalhando. Então às vezes eu preciso não ter nada para perceber que eu só preciso de Deus. Aí eu vou dizer com toda clareza: quando o Senhor é o meu pastor, de nada eu sinto falta. Outra coisa, depois do processo, depois de toda essa vida, porque João foi para o deserto novo já. Com 30 anos ele aparece, né? E se você ainda está no deserto, se você ainda está passando por um contexto difícil, quem sabe você ainda está no treinamento, né? Igual o João Batista, até ele aparecer, até ele começar a pregar, ele, quem sabe, passou por alguns conflitos existenciais. E quem sabe algum dia da vida ele se perguntou: poxa, será que o que eu estou fazendo aqui? Por que eu tenho esse estilo de vida? Será que vai dar certo? Será que é para mim mesmo isso aqui? Talvez em algum momento da sua vida tu pode ter se perguntado isso. Mas chegou o dia dele aparecer. A Bíblia diz: e
naqueles dias apareceu João. Então, como eu aprendi com o Bispo Marlon lá na ativação missionária, que a missão, ela não começa com vamos fazer missão em algum lugar. Não, a missão começa com um problema. Aquele problema gera uma necessidade de missão. Aí a missão acontece. Então, quem sabe Deus está te preparando para ser a solução de grandes problemas da humanidade, grandes problemas da nossa cidade aqui em Blumenau. Você vai ser a peça de mudança de famílias, de empresas, de bairros, de nações. Mas por enquanto ainda está no deserto, está comendo gafanhoto, está comendo mel, está achando tudo muito estranho. Mas vai chegar o dia em que Deus vai te levantar poderosamente e vai te usar para mudar a realidade.